Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. A partir desta aula, nós iniciaremos o que vocês tanto aguardam neste canal. Nós iniciaremos as aulas de redação. Então, vem comigo aqui. Bom, pessoal, então vamos fazer as considerações iniciais, vamos entender o que é o texto da redação do Enem. Vamos falar também, pessoal, sobre quais são as exigências feitas para vocês que vão produzir esse texto e também falaremos sobre os critérios de avaliação dessa redação do Enem. Tudo bem? Então vejam só, estou trazendo para vocês um texto base que vai vir em toda a edição do Enem na seção de redação. É preferencial, inclusive, pessoal, que vocês iniciem a prova do Enem pela redação, tá certo? Doando aí de 1 a 1h30 para a realização do texto. Tudo bem? Então vamos lá. A partir da leitura dos textos motivadores. Então vejam só essas palavras em destaque. Textos motivadores. O que é isso? Lá na folha de redação vão vir textos, 3, 4 textos que vocês precisam ler. É um texto que mostra para vocês qual é o caminho que vocês devem seguir para produzir aquele texto, tá certo? Então, pessoal, eu posso copiar as coisas que estão no texto motivador? Não posso, tá bem? Cada linha que eu copiar do meu texto motivador será descontada do número de linhas da minha redação. Então, não posso copiar. O que eu posso fazer então? Eu posso usar este texto como base para interpretar o tema e para direcionar a produção dos meus argumentos. Tá certo? Então é muito interessante e importante que nós façamos uma leitura prévia dos textos motivadores. E dado importante, façamos uma leitura inteligente, que nós chamamos de smart reading. Essa leitura inteligente, pessoal, é capaz de nos propiciar um outro olhar para os textos de apoio e, inclusive, nos ensina a como utilizar o texto de apoio a nosso favor. Eu não posso copiar o texto de apoio, mas eu posso utilizar as informações do texto de apoio ao meu favor. Isso a gente vai aprender a fazer, tá certo? A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Agora frisem nessas palavrinhas aí, texto dissertativo argumentativo. Em síntese, nada mais é do que um texto utilizado para o convencimento do meu interlocutor, o convencimento do meu leitor, o convencimento do meu ouvinte. Como o texto aqui da redação é escrito, é o convencimento do meu leitor. Convencimento sobre o quê? Convencimento sobre a minha tese, sobre a minha opinião. Tem como eu convencer alguém a passar para o meu lado, a pensar como eu, com 30 linhas? O máximo de escrita que nós podemos ter na redação do Enem é de 30 linhas, né, pessoal? O texto tem que ter aí acima de 7 linhas, ou seja, no mínimo 8 e no máximo 30. Será que eu não consigo convencer as pessoas nem, às vezes, com uma palestra inteira, com um curso todo? Imagina convencer com 30 linhas, não é? Então, qual é a finalidade da minha redação do Enem, do meu texto dissertativo argumentativo, do gênero redação do Enem? Ora, é convencer o meu leitor de que a minha tese, a minha opinião, o meu posicionamento em relação àquele tema tem razão social de existir. Ou seja, dentro da sociedade é um pensamento válido. Não é uma esquizofrenia, um devaneio da minha cabeça. Tá certo? Então, continuando. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, não posso escrever em modalidade escrita informal. Não posso utilizar gírias, não posso utilizar abreviações, internetês, né? VC,
Também TBM, não posso, tá bem? Sobre o tema do Enem, né? O tema que vocês vão receber lá no dia da prova, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e não vá de encontro à diversidade sociocultural. Extremamente importante, isso que vale 200 pontos, tá? Lá na sua conclusão, você vai fazer uma intervenção, uma proposta de intervenção, ou seja, você vai solucionar o problema que você levantou ao longo do seu texto. Porém, essa sua proposta, ela não pode ferir os direitos humanos, certo? E nós vamos ter uma aula sobre direitos humanos, fiquem tranquilos. Depois, pessoal, selecione, organize e relacione argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Isso aqui, galera, é o que nós chamamos de argumentação. É a justificativa. Se eu digo para vocês, eu sou contra a pena de morte, eu sou a favor da pena de morte. Ora, por quê? Não é isso que vocês vão me perguntar? Eu vou justificar, eu vou fundamentar o meu ponto de vista. Então, a minha tese é ser contra ou a favor de algo. E a minha argumentação é a justificativa. E para isso eu seleciono, organizo e relaciono argumentos e fatos. Tá bem? Nós vamos aprender a fazer isso também. E por fim, pessoal, tudo isso que eu vou fazer no meu texto tem que ser realizado de maneira coerente, ou seja, que a lógica das coisas esteja existente ali no meu texto. Então tem que haver uma relação lógica entre as minhas ideias, tem que fazer sentido. Nós vamos aprender a gerar coerência no texto. E coesa, tem que ser de maneira coesa. O que é a coesão? É a ligação, a junção entre as partes do meu texto, que é feito pelo que nós chamamos de conectivos, palavras ou expressões conectoras que ligam as partes do meu texto, justamente porque texto é isso, né, pessoal? Um emaranhado, uma conjunção de partes para formar este todo significativo. Então vejamos, pessoal, quais são as maneiras pelas quais o seu texto será avaliado pelos corretores do Enem. Então vamos ver se você correspondeu aos 5 critérios ou competências, cada qual valendo até 200 pontos. Então em cada uma das competências você pode tirar até 200, de 0 a 200. E o somatório desses 200, né, 200 vezes 5, nós teremos 1000 pontos. Por isso que a sua redação é extremamente importante. É a única prova do Enem que te capacita a tirar nota máxima, a tirar 1000. Nenhuma outra prova do Enem faz isso. Nem a de linguagens, nem de matemática, nem de humanas e nem ciências da natureza. A única é a redação. Por isso a gente tem que ter muito afinco no estudo da redação. Tudo bem? Vamos lá. Competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Foi o que nós lemos ali naquele textinho, não é verdade? Eu preciso mostrar que eu domino as regras de concordância, de regência verbal e nominal, a sintaxe, ou seja, a produção ali dos termos da minha oração, a ordem deles, crase, pontuação, acentuação das palavras, ortografia e assim por diante, tá bem? Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, o que eu tenho que fazer aqui na competência 2, pessoal? Eu preciso, primeiramente, interpretar o tema. Eu tenho que interpretar o tema, entender o tema para que eu não incorra no desvio do tema. E aí eu posso tangenciar o tema, e aí eu vou perder bastante ponto, ou eu vou fugir completamente ao tema, e aí eu vou tirar 0.
Não pode, tá, pessoal? Então, essa competência 2 é muito importante. Além disso, pessoal, na competência 2 eu vou avaliar os limites do texto dissertativo argumentativo, ou seja, saber se eu estou fazendo uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão eficientes, que cumpram a sua função no texto, tá certo? Então, todo texto dissertativo argumentativo ele precisa ter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão, que sejam demarcadas explicitamente no texto. Tranquilo? E aqui na minha competência 2, pessoal, eu também vejo se existem os repertórios socioculturais, ou seja, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema. São todos os conhecimentos externos que eu posso trazer para o meu texto, seja uma música, um filme, uma alusão histórica, um dado estatístico, um filósofo, uma autoridade no assunto e assim por diante. Competência 3. Eu vou selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, pessoal, traduzindo, isso daqui é a argumentação do meu texto. É o coração do meu texto. É realmente o que eu estou trazendo de maneira eficaz, mostrando que existe ali um projeto de texto. Eu não saí ali, né, baixando o Chico Xavier e escrevendo. Não, eu planejei este texto. Ele tem um roteiro e o meu leitor consegue perceber isso se eu fizer o meu projeto de texto, tá bem? Também tenho a coerência textual, ou seja, a relação lógica, semântica das partes do meu texto, valendo 200 pontos. Competência 4. Eu preciso demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a argumentação. Que mecanismos são esses? Mecanismos de coesão. O que é coesão? É a junção, a ligação, a união entre as partes do texto, promovida por meio dos conectores, palavras que ligam, que conectam, conjunções, preposições e assim por diante. Pronomes de referência, nós vamos estudar tudo isso, tá bem, pessoal? E por fim, eu vou ganhar aí meus 1000 pontos, né? Se eu tirar mais 200 aí na competência 5, que consiste em elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha de novo aí a ideia dos direitos humanos. Então, eu tenho que ter uma proposta de intervenção para o problema que responda a algumas questões que nós vamos falar daqui a pouco, tá certo? E que respeite os direitos humanos. Não posso mandar matar, não posso infringir o direito à vida, à saúde, à dignidade humana. Nenhum desses direitos pode ser ferido e nós vamos ter uma aula sobre direitos humanos. Tá bem, pessoal? Então, fiquem aí e vamos ver agora de uma maneira sintetizada e esquematizada como vocês podem produzir o seu texto dissertativo argumentativo da redação. Tudo bem? Então, vem comigo aqui. Bom, pessoal, então depois de tudo isso que nós vimos, vamos fazer um resumão aí para vocês aqui no quadro. Mas, professor, como que é a estrutura desse texto? Eu não consigo imaginar, professor. Então, eu trouxe aqui para vocês como seria mais ou menos, né, uma estrutura de redação do Enem, tá certo? Tem que ser exatamente assim? Não, pessoal. No mínimo, 3 parágrafos no meu texto, tudo bem? Então, vejamos aqui. Mas, professor, o seu tem 4. Justamente. Por quê, pessoal? Se eu estou argumentando, eu quero defender meu ponto de vista, eu quero te convencer de que a minha tese, a minha opinião, tem uma razão social de existir, tá certo? Eu vou argumentar de uma maneira mais aprofundada. Consequentemente, onde que eu vou colocar este aprofundamento das minhas justificativas?
ou seja, da minha argumentação? No meu desenvolvimento. É por isso que, geralmente, é melhor que você tenha aí, no mínimo, 2 parágrafos da seção de desenvolvimento, tá certo? Porque com estes 2 parágrafos eu estou mostrando para o meu avaliador que eu domino o assunto, que eu tenho várias coisas para falar sobre aquilo. Vejam só, título, pessoal. O título é obrigatório? Título não é obrigatório, é opcional. E onde que eu coloco o título? Em cima aqui da linha? Não. Né? Eu vou colocar dentro aqui do meu texto, consequentemente ele vai contar na minha primeira linha, certo? Então eu coloco o título centralizado ali na primeira linha do meu texto, dentro da margem, certo? Então, dentro dessa margem aqui na primeira linha, eu vou colocar o título, se eu quiser, tudo bem? Agora, se eu não coloco o título, eu pulo uma linha, porque a primeira é do título? Não existe a linha do título, só se eu colocar o título. Se eu não coloco o título, não tem linha do título, não é? O que eu vou fazer? Cuidado! Eu já peguei texto em que o aluno escreveu assim, ó, daqui até embaixo do início, exatamente do início. Ele não pulou nenhum espaço para começar a escrever. Gente, não é texto em verso, não é poema. Cuidado, tudo bem? Nós estamos trabalhando com um texto na modalidade escrita, que é materializada em prosa. Cuidado, se é texto em prosa, quer dizer que é texto em parágrafo. E como que eu sei que é um texto em parágrafo? Por conta da marcação de parágrafo. O que é essa marcação de parágrafo, pessoal? É esse espaçozinho que eu vou pular aqui para iniciar todos os meus parágrafos. Como se chama isso? Espaço paragrafal, tá certo? Na minha seção de introdução, eu vou introduzir, eu vou iniciar a discussão, eu não vou colocar dados nem nada do tipo, tá certo, pessoal? Por quê? Porque eu não estou desenvolvendo, eu vou apenas introduzir o meu leitor à temática do meu texto e ao meu posicionamento, tranquilo? O que eu vou ter aqui? Primeiro período, lembrando que o período ele vai até o seu ponto final. No mínimo 2 frases para cada período, interessante serem 3, tá certo? Para ficar um período completo, com ideia fechada. O que nós vamos ter aí no nosso primeiro período da introdução? O nosso tópico frasal. Lembrando que tópico frasal é a ideia núcleo, a ideia mais importante do parágrafo. Então, nós vamos ter aqui o tópico frasal. Todo parágrafo, o primeiro período dele se chama tópico frasal, ou seja, a ideia-chave, a ideia mais importante, ao redor da qual as outras ideias vão se desenvolver. O tópico frasal da minha introdução é o meu repertório inicial. Eu vou trazer um repertório, eu vou trazer um argumento de autoridade, eu vou trazer uma alusão histórica, eu vou trazer as palavras de um filósofo, eu vou trazer um livro, uma citação de uma obra, eu vou trazer uma música, um filme, uma série e assim por diante, tudo bem? O que vai vir depois? A contextualização do tema. O que esse texto que eu coloquei, esse meu repertório sociocultural que eu trouxe, tem a ver com o tema que está sendo abordado? Qual é a relação de eu trazer a série 30 Reasons Why para o meu texto? Estou falando de depressão? Então pode ter a ver, né? Eu estou falando de problemas socioambientais. Eu posso trazer então o que? A palavra de um ambientalista, a palavra de um biólogo, de um engenheiro florestal, certo? E assim por diante. Ou seja, tem que ter a ver aquilo que eu estou trazendo externo para o meu texto com o que eu estou abordando, a temática que vai ser trabalhada. Então vou contextualizar o tema. Em seguida, o próximo período será a minha problematização. Então eu trouxe um livro, o livro A Ilha, do Aldous Huxley, para falar sobre a democratização do acesso ao cinema, certo? Então,
Como que eu vou fazer isso? Trago ali a citação, né? Digo de quem é essa obra, nós vamos ver isso mais aprofundadamente. Depois eu contextualizo o tema, eu falo qual a relação desse livro com o meu tema. Então, se o tema é acesso, democratização do acesso ao cinema, qual que é a relação da obra com este tema? Eu posso dizer que a relação é de que no livro, A Ilha, todos os bens socioculturais daquele povo, né, daquela ilha, são socializados, são democratizados, pertencem, todos aqueles que vivem ali têm acesso a eles. Então, eu vou dizer qual que é a relação disso com o meu tema, certo? E a minha problematização, o que vem depois? Ora, qual é o problema que existe nisso? Não é para falar do Brasil? Aí eu vou dizer fora da ficção, ou seja, na realidade, né? Fora da ficção, no Brasil, por outro lado, não se percebe a relação direta entre os bens socioculturais e a democratização do acesso, como ocorre na ilha de Aldous Huxley. Então, aí eu estou fazendo essa relação, trazendo a problemática de que os bens socioculturais não são democratizados, como no caso do cinema. E aí eu coloco ali o meu tema, tá certo? Para não tangenciar, para não fugir nem parcialmente. Em seguida, pessoal, eu vou vir com a minha tese. Lembrando, o que é a tese? É o meu ponto de vista, o meu posicionamento, a minha opinião sobre o tema, certo? O tema, então, é a democratização do acesso ao cinema. Qual será a minha tese? Eu poderia dizer, então, que quem deve resolver isso é o Estado. Então, como que eu vou dizer? Eu vou dizer dessa forma, é papel do Estado resolver tal problemática. E vou trazer núcleos argumentativos. O que são esses núcleos argumentativos? É a inserção dos argumentos que eu vou trabalhar de maneira mais aprofundada no meu desenvolvimento. É somente pincelar, é somente trazer sobre o que eu vou falar. A ideia núcleo, tá certo? De uma maneira condensada. Então, eu poderia dizer aí, nessa perspectiva, é fundamental que o Estado atue para mudar este quadro, ou então é papel do Estado resolver tal problemática, que advém, eu vou falar, quando eu digo que advém, eu vou falar de causas, olha lá, que advém de um problema, que advém de uma questão de segregação socioespacial e da falta de garantia de direitos constitucionais básicos da população brasileira. Pronto, trouxe dois argumentos, duas ideias para serem desenvolvidos depois. Vejam que eu não disse mais nada sobre cada uma delas. Ou seja, eu trouxe de uma maneira sintetizada, de uma maneira resumida, apenas o núcleo dessas ideias que eu vou abordar em seguida. Tudo bem? E aí eu vou para o meu desenvolvimento. Quantos núcleos argumentativos eu tenho será responsável pelo número de parágrafos de desenvolvimento que eu terei. Se eu tenho um núcleo argumentativo, eu terei um parágrafo de desenvolvimento. No exemplo que eu dei, nós tínhamos 2 núcleos argumentativos, consequentemente, 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, pessoal, o que vai precisar existir aí no meu desenvolvimento 1? Primeiro período, tópico frasal. O que é o tópico frasal do meu primeiro parágrafo de desenvolvimento? É o meu núcleo argumentativo 1. Como? Eu vou trazer este meu núcleo desenvolvendo um pouquinho mais, transformando este meu núcleo, que eram poucas palavras, em um período. Tudo bem? Lembrando sempre que deve existir um conectivo, ou seja, uma ligação entre esses 2 parágrafos. O que eu posso ter de conectivo aqui no meu desenvolvimento 1? Em primeiro lugar, em primeira análise, em primeira instância, primeiramente,
e assim por diante, tudo bem? Um conectivo interparagrafal, ou seja, entre os parágrafos. E aí eu tenho meu conectivo e já venho com o tópico frasal. Por exemplo, primeiramente, é mister que se analise a questão da segregação socioespacial ocorrida ao longo do processo de formação do povo brasileiro. Ponto final. Vejam que eu dei uma desenvolvida, falei um pouquinho mais sobre o que eu vou dizer. Este é o meu tópico frasal. Tudo que eu vou dizer depois tem que ter a ver com isso, tá bem? O que eu vou fazer depois? O meu segundo período aqui do desenvolvimento é trazer o meu repertório sociocultural. Então, eu vou trazer um dado estatístico, vou trazer uma argumentação histórica, sociocultural, repertório sociocultural. Nós vamos ter uma aula específica de repertório sociocultural, tá bem, pessoal? Então, vejam só, vou trazer o meu repertório, em seguida, vou contextualizar o tema. Então, eu trouxe o repertório. O que esse repertório tem a ver com o tema? E aí eu trago, digamos que eu fiz aí uma alusão histórica, eu trouxe uma argumentação de fatos que ocorreram aí ao longo da história do Brasil, obviamente. Então, como que eu vou contextualizar o tema? Aí, chegando ali naquela parte do período de contextualização, eu vou trazer o tema que é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu vou falar qual que é a relação dessa história que eu trouxe para o meu texto com a democratização do acesso do cinema ao cinema no Brasil, tá certo? Então, eu vou fazer aí uma junção dessas ideias. E no meu período final, ou seja, meu período de conclusão do desenvolvimento 1, eu vou trazer uma reflexão crítica. Lembrando que é uma conclusão do parágrafo. Como assim, professor? Parágrafo tem conclusão? Tem. Parágrafo tem introdução, parágrafo tem desenvolvimento e parágrafo tem conclusão. Não é só a redação como um todo. Cada parágrafo apresenta uma lógica de pensamento. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, aqui na conclusão do parágrafo, eu tenho que ter um conectivo intraparágrafal, de dentro do parágrafo, para iniciar aqui. O que poderia ser? Dessa forma, assim sendo, desse modo, um conectivo de conclusão, certo? Dessa forma, e aí eu vou fazer uma reflexão crítica. De maneira crítica, o que eu posso dizer sobre este repertório que eu trouxe com o meu núcleo argumentativo? Qual que é a relação deles? É uma relação favorável, desfavorável? Está ocorrendo, não está ocorrendo? Eu vou colocar de uma forma crítica. Posso já indicar quem vai resolver esse problema, certo? E assim por diante. E aí, pessoal, no desenvolvimento 2, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no meu desenvolvimento 1. Porém, o tópico frasal vai ser o núcleo argumentativo 2, tá certo? Então, agora eu vou falar, no exemplo que eu dei para vocês, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da falta de garantia de direitos constitucionais básicos. Como que isso se dá? Vou colocar um repertório sociocultural. Se eu estou falando de direito, eu posso trazer, por exemplo, a Constituição Federal de 1988 e isso vai fundamentar a minha ideia. Depois vou fazer uma contextualização do tema, trazendo o tema ali para a minha discussão e fazer a conclusão, a minha reflexão crítica do parágrafo. Tudo bem? Então, este vai ser o meu desenvolvimento do texto. E por fim, vamos para a conclusão. O que vai ter na minha conclusão? Lembrando que temos conectivo aqui também, tá? No desenvolvimento 2, para iniciá-lo. Em segundo lugar, além disso, em segunda análise, em segundo plano. Mas e se tiver uma ideia de consequência, que eu abordei uma causa, que eu vou abordar uma consequência? Aí eu vou colocar, por conseguinte, certo? E algum conectivo que tenha relação de consequência com o anterior. Ou, se eu vou trabalhar uma ideia, um núcleo argumentativo 2, que seja contrário
ao que foi dito ali no anterior. Então, vou colocar por outro lado, no entanto, não obstante, algum conectivo de oposição de ideias, tá certo? E aí, pessoal, eu vou para a minha conclusão. O que eu vou ter na minha conclusão? Primeira coisa, o tópico frasal. Mas antes do tópico frasal, eu preciso de um conectivo de conclusão. Destarte, portanto, assim sendo, dessa forma. Ah, professor, mas eu já usei o assim sendo nas conclusões paragrafais. Não use este. Mostre que você tem um repertório coesivo, que você tem um vocabulário de termos coesivos maior, certo? Então use um outro. Eu já usei assim sendo, desse modo e dessa maneira. O que eu vou usar aqui no início? Portanto, certo? Destarte, que são todos conectivos de conclusão. Então, beleza, coloquei meu conectivo e vou com o meu tópico frasal. Qual que é o tópico frasal da conclusão? Tópico frasal da conclusão é a retomada da tese. Cuidado, eu não posso retomar a tese escrevendo do mesmo jeito, porque aí eu estou cometendo um erro que vai descontar ponto para mim na competência 4, de coesão. Por quê? Porque eu farei aí uma redundância. Eu teria um problema de redundância no meu texto, de repetição desnecessária de palavras, de expressões. Então, o que eu tenho que fazer para retomar a minha tese aqui na conclusão? Eu tenho que fazer uma paráfrase. O que é uma paráfrase, pessoal? Paráfrase é um tipo de intertextualidade que nós vamos estudar na aula de língua portuguesa, que consiste em dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Então, eu vou usar sinônimos, eu vou escrever de outra forma, dizendo a mesma coisa, tá certo? O que eu vou fazer agora? Agora que eu vou ganhar 200 pontos aqui na minha competência 5, tá? De intervenção. Eu vou colocar as minhas propostas de intervenção ao problema. Quantas? No mínimo uma proposta, né, pessoal? Tem que resolver o problema. Já peguei redações de pessoal que só concluiu aqui com o tópico frasal e fez um fechamento. Acabaram, perderam 200 pontos. Não adianta, certo? Eu tenho que trazer proposta de intervenção ao problema levantado ou aos problemas levantados. Que problemas são estes? Ora, os meus núcleos argumentativos, aquilo que eu trouxe de problemática, as causas, a causa e consequências do que foi abordado ali na redação, do tema que eu abordei na minha redação, tá certo? Então eu vou trazer aí propostas de intervenção ao problema. Essas propostas de intervenção, pessoal, elas precisam obrigatoriamente responder a algumas perguntas. Vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre isso. Cada uma delas, que são 5, vão receber 40 pontos, ou seja, 200 pontos ao final, certo? Então, fiz a minha proposta de intervenção e agora eu vou fazer o quê? Meu fechamento do texto, aquele arremate, deixar todas as pontas que ficaram soltas e vou dar uns nozinhos aí nelas, certo? Então, como que é esse meu fechamento? Eu posso pegar aqui o meu tópico frasal da introdução, que foi meu repertório inicial, digamos que eu fiz um repertório de um livro. Lembram do livro que eu abordei, né? A Ilha do Aldous Huxley. Como que eu poderia fechar? Feito tudo isso, ou seja, feito tudo isso que eu falei aqui na proposta, poderemos ter uma sociedade semelhante à ilha de Aldous Huxley, porém na realidade. Então aí vejam que eu trouxe a ideia do meu repertório de introdução, né, meu repertório inicial, para fechar o meu texto, ou seja, o arremate, tá bem? Então, pessoal, essa daqui é uma estrutura básica, não precisam fazer exatamente dessa forma, mas se seguirem este modelo aqui, estejam certos de que vocês vão tirar aí no mínimo, do mínimo, errando tudo de português, vocês vão tirar aí seus 800 pontos, se fizer tudo isso daqui direitinho, tá certo? Que não vai acontecer de vocês errarem tudo do português, é quase impossível. Dito isso,
vamos aqui analisar quais serão as competências que vão ser cobradas de vocês no momento do avaliador fazer a correção do seu texto. Temos aí, como nós já vimos, aqui estou trazendo de uma maneira resumida, competência 1, você vai ser avaliado sobre a norma padrão do seu texto, se você utilizou esta variante da língua portuguesa, e também convenções da escrita. Competência 2, o que vai ser avaliado, pessoal? A minha estrutura da tipologia, ou seja, é uma redação dissertativa e argumentativa. Então, esse é o tipo de texto. Você precisa ter o que, obrigatoriamente? 3 seções: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tema, eu preciso obrigatoriamente trazer o tema para dentro do meu texto. Repertório sociocultural. O repertório sociocultural também vai me fazer pontuar aqui na competência 2. Eu preciso ter uma variedade de repertório. Competência 3, basicamente a minha argumentação e a coerência, ou seja, a relação lógica de sentido daquilo tudo que eu trouxe no meu texto. Competência 4, coesão textual. É a ligação entre as partes. Então aqui vejam, quem faz isso? Os conectivos interparagrafais e os conectivos intraparagrafais. E por fim, a nossa competência 5, a intervenção ao problema. O que eu tenho que fazer, professor? Eu tenho que responder a 5 questões, a 5 perguntas. Primeiro, quem? É o agente. Agente junto, hein? Aquele que faz. Segundo, o que vai fazer? A ação que vai ser implementada por este agente. Meio modo, ou seja, de que maneira? De que modo? Vai usar o que para isso? Para quê? Qual é o efeito? O que vai acontecer se tudo isso que eu falei aqui ocorrer? Tá certo, pessoal? E por fim, eu tenho que trazer um detalhamento, ou seja, falar mais, um pouquinho mais a respeito do que? Da minha ação, do meu meio modo ou do meu efeito. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, problematizei tudo daquela forma e poderia dizer aqui no meio modo, que deveriam ser feitos projetos sociais. Ok? Detalhe mais. Como o projeto Cinema na Periferia, por meio do qual seriam realizadas sessões semanais nas comunidades. Então vejam só que eu estou trazendo um elemento a mais, eu estou ilustrando de uma maneira mais concreta como isso que eu estou dizendo seria viabilizado. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado dessa aula de hoje. E, se não gostado, pelo menos compreendido, para mim já está de bom tamanho. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e de ativar o sininho, porque vem muita coisa boa por aí. Tem muito assunto de extrema relevância para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Um beijão, tchau, tchau.